Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Bom dia para você também que está nos assistindo agora mesmo pela internet. Sabe, às vezes acontecem algumas coisas que são coisas simples da nossa vida e que o Senhor, Ele aproveita dessas situações simples para poder nos ensinar uma grande lição. E eu não sei se isso acontece só na minha casa ou se isso é um padrão que é regulamentado pelo sindicato das famílias. Mas lá em casa, as minhas filhas, elas têm um pouco de dificuldade de encontrar as coisas. Não sei se isso acontece só lá na minha casa ou se acontece na sua casa também. Talvez eu sou miserável pecador, né? E aí quando elas estão se arrumando, principalmente quando estão apressadas, elas estão lá na correria, e arruma cabelo, e procura roupa e aquela coisa toda. Quando de repente a gente só escuta o grito: mamãe, não estou achando a minha blusa. Mamãe, cadê a minha escova de cabelo? Mamãe, eu estou procurando a minha calça e não estou achando a calça que eu preciso vestir. Quando isso acontece na sua casa, o que a sua esposa ela fala? Vamos ver se é padrão, sindicato das famílias aí. Se eu for aí, como é que é? Se eu for aí, eu vou achar e eu vou esfregar na sua cara. Meu Deus, misericórdia. Que agressividade que é essa, irmãos? Vamos lá. Se vira, a roupa é sua, que mais? Vamos lá. Procura que você acha, né? Tá aí na sua cara, tá aí na sua frente. Se fosse o celular, já tinha achado. Irmãos, lá em casa, minha esposa, ela costuma dizer o seguinte: tá aí nesse lugar, olha de novo. Olha de novo que você vai achar. Olha de novo que você vai encontrar. E aí o que miraculosamente acontece? Elas olham exatamente no mesmo lugar e elas encontram aquilo que elas estavam procurando. Acho que o anjo foi lá e, enquanto ela estava conversando com a mãe, fez aparecer no mesmo lugar. Por que eu estou contando essa historinha aqui para você? Porque Deus, irmãos, Ele usa situações simples do nosso dia a dia para nos ensinar. E o Senhor, Ele falou comigo a respeito disso essa semana. Deus, Ele falou para mim: olha, você precisa olhar de novo. Você precisa aprender a olhar de novo. Mas como assim, pastor, olhar de novo? Talvez você esteja vivendo situações hoje em que você olha e você não está encontrando uma solução. Talvez você está passando por circunstâncias, seja na sua vida financeira, no seu casamento, na sua saúde, no seu ministério, que você olha e você pensa que não tem como ser diferente. Talvez é alguém da sua família que você tem orado e parece que nada está acontecendo. O Senhor, Ele trouxe você aqui hoje para falar para você: olha de novo. Olha de novo. O fato de você não acreditar não significa que Deus não acredita. O fato de você ter desistido não significa que Deus, Ele desistiu. O fato de você não estar conseguindo enxergar a solução para um problema não significa que não exista uma solução. E é por isso que o Senhor está falando para nós hoje: olha de novo. Olha de novo. Quantos estão me entendendo? Então fala para quem está do seu lado: você precisa olhar de novo. Fala assim: se você ainda não está vendo o que você gostaria de ver, olha de novo. Agora fala para a pessoa que está do outro lado: se você ainda não está vendo aquilo que você gostaria de ver, você precisa olhar de novo. Sabe, irmãos, nós encontramos vários exemplos disso na palavra de Deus. Um desses exemplos está lá em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, que fala assim. Marcos, capítulo 8, verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito.
E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Se você for ler alguns versículos antes, você vai ver a história de quando Jesus, ele multiplicou os pães e peixes pela segunda vez. Então você se lembra, né, que Jesus, na primeira multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que ele alimentou uma multidão com cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e que sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, Jesus, ele alimentou uma multidão com cerca de 4.000 homens, e ainda sobraram 7 cestos cheios. Então isso fala a respeito do Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é o Deus da multiplicação, irmãos. O nosso Deus é aquele que não quer apenas suprir a sua necessidade do dia a dia, mas o nosso Deus é aquele que quer fazer transbordar na sua vida. Ele é aquele que quer fazer entornar aí na sua vida, porque o nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus de abundância, e essa é a palavra que nós recebemos da parte do Senhor para esse ano. 2026 é o ano da multiplicação, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da sua vida. Você vai ver a multiplicação do Senhor, você vai ver o agir do Senhor em nome de Jesus, porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da abundância. Então o capítulo 8, ele começa mostrando isso para nós, mostrando a multiplicação do Senhor. Só que aí depois que Jesus, ele multiplica os pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco junto com os discípulos, e é nessa hora que a história começa a ficar interessante. Porque imagina, o que tinha acabado de acontecer? Fala para mim, o que tinha acabado de acontecer? Milagre? Qual milagre? Multiplicação de pães, e esse foi um milagre, amém? Acabou de acontecer, tem 10 minutos que aconteceu. Os discípulos entraram dentro do barco, Jesus está dentro do barco junto com eles, eles estão atravessando para o outro lado, e aí do nada os discípulos falam para Jesus: Jesus, nós estamos preocupados porque só tem um pão aqui com a gente. Irmãos, eu tenho hora que eu fico pensando o tanto que nós somos cabeça dura com algumas coisas. Sabe, tem hora que o Senhor, ele está querendo nos ensinar e a gente não aprende. Deus, ele está desenhando para nós, ele está mostrando na nossa frente, e parece que a gente não aprende. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes e tinha alimentado a multidão de 4.000 pessoas. Você acha que Jesus, ele não seria capaz de multiplicar aquele pão para alimentar 13 pessoas que estavam ali dentro daquele barco? É claro que podia, é claro que podia. Mas por que os discípulos ficaram com medo? Por que os discípulos ficaram preocupados? Sabe, eu vou te falar, irmãos, porque o coração deles estava endurecido. O próprio Senhor Jesus, ele afirma lá nos versos 17 e 18, Jesus, ele fala assim: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Vocês estão com o coração endurecido, vocês têm olhos, mas vocês não veem. Sabe, muitas vezes nós temos olhos, só que nós não conseguimos enxergar. Isso é o que o Senhor quer trazer à luz para nós hoje. O mesmo Deus que trouxe a provisão no passado é o mesmo Deus que traz a provisão ainda hoje na sua vida. O mesmo Deus que sustentou você lá atrás é o mesmo Deus que continua sustentando você e a sua família ainda hoje. Mas por que você ainda anda preocupado? Por que você ainda fica aí ansioso, com medo das coisas não acontecerem? Deus já agiu no passado e Ele vai continuar agindo na sua vida. Sabe, não tenha um coração duro assim como aqueles discípulos. Não tenha os seus olhos espirituais fechados assim como aqueles discípulos. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente assiste as notícias por aí. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos pessoas que nós não deveríamos ouvir. E aí o nosso coração é contaminado. A gente olha para a situação difícil, a gente olha, porque a guerra está aí, e a terceira guerra mundial, e é não sei o que mais lá, e o preço do petróleo está subindo, e aquela coisa toda, e estão falando que vai subir 3, 4 vezes mais o valor do diesel, e do petróleo, e da gasolina, e não sei mais o que, e a crise de não sei da onde. Sabe, se você liga a televisão hoje é só carnificina, é só coisa ruim. Você não acha nada que presta hoje, quando você liga a sua televisão. Quando você abre o YouTube para assistir alguma coisa, é só notícia ruim. E eu sei, irmãos, que quando nós nos alimentamos desse tipo de coisa, o que acontece? Olha aqui para mim, nós ficamos cegos espiritualmente. O nosso coração endurece como o coração daqueles discípulos, e nós perdemos a fé.
Porque nós estamos nos alimentando daquilo que é errado, daquilo que nós não deveríamos nos alimentar. Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui para alimentar o nosso coração com a palavra dEle, amém? E uma nova medida de fé vai ser gerada no seu coração hoje. No versículo 22, a história ela fica ainda mais interessante, porque Jesus e os discípulos, então, eles chegaram do outro lado da margem, numa cidade chamada Betsaida. Então Betsaida significa casa do peixe. Casa do peixe. Jesus ele já tinha o pão. Estava faltando o quê? O peixe. Então ele foi lá do outro lado buscar o peixe. E esse peixe ele veio. Sabe, tem peixe que você vai pescar, você fica ali, né? Você vai lá, quem é pescador aí sabe, você fica ali o dia inteiro às vezes, e o peixe fica ali só beliscando, e ele fica ali só mamando ali na isca, e nada de você conseguir fisgar o peixe. Agora tem peixe, se você for lá em alguns lugares lá do Brasil, lá no Pantanal, naquela região ali, dependendo do lugar onde você vai, os peixes estão pulando, ele cai para dentro do seu barco, ele cai para dentro da sua canoa. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus, porque Jesus ele chegou na cidade lá do outro lado, ele desceu junto com os discípulos, e mal eles desceram do barco, a Bíblia diz que já levaram até o Senhor um homem que era cego. E esse cego já chegou diante de Jesus, rogando para ser curado, rogando que o Senhor o tocasse. É isso que diz o verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Presta atenção aqui, irmãos. Qual que era a diferença entre os discípulos de Jesus e esse cego? Fala para mim. Qual que era a diferença dos discípulos de Jesus que estavam ali no barco junto com ele, para esse cego que rogou para que Jesus o tocasse? Vou te falar primeiro, né, no que eles eram semelhantes. Todos eles eram cegos. Todos estavam cegos. Mas a diferença é que os discípulos, eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam ali, Jesus estava operando milagres, o Senhor estava ali multiplicando os pães, só que ainda assim eles não conseguiam enxergar diante de quem eles estavam. Eles ainda não tinham clareza a respeito de quem que era Jesus. Só que aquele cego, a cegueira dele não era espiritual, a cegueira dele era natural. E eu vou te falar mais, por mais que ele tinha uma cegueira natural, ele conseguia enxergar muito mais do que os outros discípulos. Porque o cego, mesmo não enxergando de maneira natural, ele conseguia enxergar que Jesus era poderoso para mudar a sua circunstância, a sua situação. No verso 23, o texto continua dizendo que Jesus ele pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Isso também é interessante, porque às vezes as pessoas elas falam: olha, pastor, Jesus ele tirou o cego da aldeia porque o Senhor não queria chamar a atenção. Outros dizem que Jesus tirou o cego da aldeia porque Jesus ele queria ensinar uma lição particular ali para os discípulos. Sabe, pode até ser verdade. Talvez Jesus ele não queria fazer um alvoroço ali naquela cidade, então operou um milagre ali meio que, né, escondido. Jesus queria ensinar uma lição, de fato ele ensinou uma lição para os discípulos. Só que tem uma outra verdade por detrás dessa história, porque o ambiente onde você está, ele vai determinar se você vai receber ou não um milagre da parte de Deus. Então é importante você estar no ambiente correto. Então imagina, as pessoas da cidade, as pessoas lá de Betsaida, com certeza já conheciam aquele cego, já conheciam aquele homem. Com certeza tinham pessoas ali naquela cidade que iam falar para ele: olha, por que você está importunando o mestre? Deixa o mestre quieto, larga o mestre para lá. Não tem como você ser curado, não tem como você mudar essa situação. Então Jesus ele vem, tira o cego daquele provável ambiente de incredulidade e traz o cego para um lugar em particular. E nós temos que entender isso. Sabe, tenha cuidado do ambiente onde você está. Tenha cuidado com quem você se assenta na mesa. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e ele compartilhando: pastor, depois que eu conheci Jesus, é impressionante. Depois que eu conheci o Senhor, sabe, tanta coisa mudou na minha vida. Eu falei: mas como assim que mudou na minha vida? É porque, sabe, tinha ambientes que antes eu gostava de ir, tinham pessoas que eu gostava de estar antigamente, e depois que eu conheci o Senhor foi impressionante. Eu não gosto mais de estar naquele ambiente.
Eu não gosto mais de estar com aquelas pessoas. Não gosto mais de conversar. Sabe, isso é interessante porque ninguém falou nada para ele. Ninguém falou, olha, você não pode frequentar esses lugares. Ninguém chegou lá com um livro de regras. Agora você é um cristão, então está aqui as leis do cristão que você tem que seguir. Não irás naquele ambiente. Não falarás com esse tipo de pessoa. Ninguém falou isso. Mas ele simplesmente percebeu que não era mais o ambiente para ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, eu quero chamar a atenção aqui para você em relação a algo. Hoje, enquanto eu estava vindo para o nosso culto, o Senhor falou comigo em relação a isso. Sabe, com muito amor e carinho, com muita maturidade, escute aquilo que eu vou falar para você. Preste bastante atenção aqui. Se tem pessoas de Deus saindo da sua vida, avalie qual que é o tipo de ambiente que você tem oferecido para elas. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de falar, né? Ah, não, pastor, mas é porque fulano era carnal demais. Não, pastor, mas é porque fulano é rebelde. É porque ciclano era não sei o quê, aquela coisa toda. A gente sempre quer encontrar a culpa nos outros. Só que o Senhor falou comigo. Falou, olha, você precisa avaliar o ambiente que você tem proporcionado para aquelas pessoas. Porque muitas pessoas às vezes saem da nossa vida porque o Senhor ele permite que saia, né? Porque o Senhor não quer que você esteja com aquelas pessoas naquele ambiente para guardar você, entende? Só que tem pessoas que Deus ele tira da nossa vida, não é para nos guardar, mas é para guardar aquela pessoa por causa do ambiente que nós estamos proporcionando para aquela pessoa. Já parou para pensar nisso? Sabe, esse irmão estava falando, olha, eu não gosto mais de sentar nesse ambiente, não gosto de ir, porque você chega lá é só uma fofocaiada. Você chega lá é só falando mal da vida do outro, não sei o quê. É gente pra lá, é gente falando mal do outro, não é porque fulano não sei o quê, ciclano lá do trabalho que fala isso, que fala aquilo outro. Não gosto, mas eu gosto de estar num ambiente onde tem pessoas que falam de Jesus. E eu gosto de estar num ambiente onde as pessoas falam coisas saudáveis, coisas boas, que vão me edificar. Sabe, eu não estou aqui para trazer condenação para você. Não é isso, irmãos. Eu não estou aqui para acusar você de nada. Mas para um pouquinho e avalia. Qual que é o tipo de ambiente que você está oferecendo para as pessoas que estão perto de você? Qual que é o tipo de ambiente que você está oferecendo para as pessoas lá no seu trabalho? Talvez você é patrão. Qual que é o ambiente que você está oferecendo para os seus funcionários? Talvez você é funcionário. Qual que é o ambiente que você está oferecendo para os seus colegas de trabalho? É um ambiente de fé? É um ambiente de alegria? É um ambiente onde você compartilha coisas saudáveis que vão edificar? Você que é líder de célula, como é que está o ambiente da sua célula? É um ambiente onde o milagre pode acontecer? É um ambiente onde as pessoas chegam lá e elas saem de lá alegres, felizes, edificadas, fortalecidas? Ou é um ambiente onde às vezes as pessoas elas chegam lá e elas não querem mais voltar? O ambiente faz toda a diferença. Por isso que Jesus tirou aquele homem da cidade e levou para um lugar em particular. Só que aí o texto continua dizendo lá no verso 23: para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Esse daqui foi um dos milagres mais diferentes que Jesus ele fez. Não foi o mais poderoso, porque Jesus ele ressuscitou mortos. Acredito que não tem um milagre tão poderoso como a ressurreição de um morto. Não só ressuscitou o morto, mas ele mesmo ressuscitou. Isso é algo que não tem como comparar. Mas ele foi diferente, porque em nenhum outro lugar da palavra de Deus você vai encontrar Jesus ele usando saliva para curar um enfermo. Esse aqui é o único lugar. E você também não vai encontrar nos evangelhos Jesus ele tendo que orar 2 vezes para que um milagre aconteça. Esse foi o único lugar em que Jesus ele orou 2 vezes. E eu fico pensando na conversa. Imagina aqui comigo a cena. Jesus ele desce do barco.
E aí o cego chega: Senhor, só pode me tocar, eu preciso ser curado, eu sou cego. E aí Jesus, ele começa a conversar com ele. Isso aqui é por minha conta, tá? Jesus começa a conversar com ele: viu, mas vamos lá, me explica aí a sua situação. Você é cego 100%, o que você está enxergando agora? Não, Jesus, eu não estou enxergando nada. Jesus, ele vai lá, aplica saliva nele, ora por ele. E aí Jesus pergunta de novo: agora olha de novo aí, o que você está enxergando agora? Melhorou alguma coisa? E aí o cego vai lá e fala: olha, até melhorou. Antes eu não enxergava nada, mas agora eu já consigo enxergar ali os homens, mas eles estão parecendo árvores. E aí Jesus vai, ora de novo por aquele homem. E aí Jesus fala para ele: agora, olha de novo, o que você está enxergando agora? Ah, Jesus, agora eu estou enxergando perfeitamente. Agora eu estou vendo tudo do jeito que eu deveria ver. Sabe, honestamente, irmãos, você acha que Jesus, ele precisava orar 2 vezes para ele ser curado? Você acha que Jesus não podia chegar, ele não precisava nem tocar, Jesus só liberar uma palavra: seja curado? Ele tinha poder para fazer isso. Você acha que Jesus, ele precisava usar a saliva para poder curar aquele homem? Não precisava. Que coisa, irmãos, cá entre nós, você é nojento. Mas por que Jesus, ele usou a saliva e ainda por cima orou 2 vezes por aquele homem? Saliva, eu creio que porque Jesus queria mostrar para nós que o milagre, ele vem de onde você menos espera. O Senhor pode fazer de qualquer maneira. Às vezes a gente cria padrões aí diante do Senhor, a gente acha que o Senhor, ele precisa seguir aquele caminho para operar o milagre, para fazer acontecer na nossa vida. Só que às vezes o milagre, ele vem do jeito que nós não esperamos. Ele é poderoso para fazer de qualquer maneira, irmãos. E Jesus, ele vem e ele ora 2 vezes para mostrar para nós, em primeiro lugar, que tem coisas na nossa vida que não acontecem de maneira imediata, mas que faz parte de um processo de Deus na nossa vida. Sabe, tem pessoas frustradas por aí com o Senhor, porque não conseguem entender isso. Tem coisas que Deus, ele vem e ele age ali de maneira imediata e as coisas acontecem imediatamente na nossa vida. Só que tem coisas que Deus, ele não quer agir de maneira imediata. Tem coisas que Deus, ele está trabalhando na sua vida através de um processo. Então Deus, ele age de maneira imediata, mas Deus, ele também age através de processos. Mas o Senhor também orou uma 2ª vez para mostrar para nós que nós não devemos desistir jamais, que nós temos que olhar de novo, que você tem que olhar quantas vezes forem necessárias, até que o milagre esteja completo na sua vida. Pastor, mas eu estou olhando aqui, nada está acontecendo. Olha de novo. Pastor, parece que começou a acontecer alguma coisa, mas ainda não está do jeito que eu esperava. Olha de novo. Amém. Olha quantas vezes forem necessárias, até o milagre acontecer na sua vida. Amém. Quantos estão me entendendo? Então fala de novo para quem está do seu lado. Você precisa olhar de novo. Fala assim: se você ainda não está vendo aquilo que você gostaria de ver, então olha de novo. Olha de novo. Um outro exemplo, 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler o verso 1 e eu vou ler do versículo 41 até o 46. 1 Reis 18, verso 1. Diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço. O que ele disse ao moço, irmãos? Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se ennegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então o que estava acontecendo aqui nesse texto? Se você voltar um capítulo aí na sua Bíblia, lá para o capítulo 17, você vai ver que o Senhor tinha liberado uma palavra muito ruim sobre Israel. O Senhor tinha dito que não iria chover por 3 anos e meio.
Então imagina um lugar onde depende da agricultura para poder sobreviver e você ficar sem chuva durante 3 anos e meio. Então se você não tem chuva, você não tem cultivo. Se você não cultiva, você não colhe. Se você não colhe, você não tem comida. Se você não tem comida, as pessoas vão passar fome. Se as pessoas passam fome, o que vai acontecer com elas? Elas vão morrer. Então durante 3 anos e meio, uma seca terrível. Foi isso que aconteceu no capítulo 17. Só que no capítulo 18, no verso 1, o Senhor ele volta para Elias e fala: olha, agora você vai liberar uma outra palavra para o meu povo. E você vai falar: não, agora vai voltar a chover. Depois de 3 anos e meio, agora vai voltar a chover. E qual foi a atitude de Elias diante dessa palavra? O que Elias fez depois que ele recebeu essa palavra do Senhor? No verso 41, diz que ele foi até o rei Acabe e falou: olha, se eu fosse o Senhor, rei, eu pegava o carro e me mandava para sua casa, porque a tempestade vai vir, a chuva vai cair, e se você não correr para sua casa agora, ela vai te pegar no meio do caminho. Irmão, já tinha acontecido alguma coisa? Já tinha começado a chover? Olha, agora na minha terra, o sol estava de rachar mamona, não tinha uma nuvem sequer no céu, não tinha caído uma gota de água ainda. Só que mesmo assim, o que Elias falou? Vai, porque vai chover. Elias, ele recebeu aquela palavra do Senhor, ele creu na palavra do Senhor, ele começou a declarar a palavra do Senhor. Isso é algo que nós precisamos aprender a fazer também. Uma vez que você recebeu a palavra de Deus na sua vida, declare essa palavra do Senhor todos os dias na sua vida, como uma verdade até que aconteça, porque de fato é uma verdade. Quando Deus ele fala, irmãos, não é que vai acontecer, já aconteceu. É só uma questão de tempo para poder se materializar no nosso mundo físico e natural. Mas uma vez que Deus ele fala, as coisas acontecem. Então declare a palavra do Senhor, seja como Abraão. Deus prometeu, vai acontecer. Deus prometeu, Ele é capaz de me curar. Ele é capaz de curar, na verdade, a minha esposa. Ele é capaz de vencer, né, a minha idade avançada. Ele é capaz de ressuscitar os mortos. E eu vou dar glória a Deus, porque a palavra vai se cumprir. É verdade, tudo aquilo que Deus fala é verdade. Então essa foi a primeira atitude que o profeta Elias teve diante da palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz também que ele foi orar a Deus em relação àquela palavra. E ele orou de uma maneira diferente. Ele não orou de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que ele curvou a cabeça dele e colocou a cabeça dele entre os seus joelhos. Essa era exatamente a mesma posição que as mulheres grávidas davam à luz naquela época. E isso também transmite uma mensagem espiritual para nós. Porque tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida, irmãos, precisa ser gerado no mundo espiritual. Precisa ser gerado debaixo de oração no mundo espiritual. Sabe, a sua cura está sendo gerada em nome do Senhor Jesus. Sabe, a sua restauração, a restauração da sua família, a restauração da sua casa. Sabe, o milagre que você tanto espera está sendo gerado no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus. Só que nós precisamos orar. Porque entre o momento em que Deus libera a palavra, até o momento em que essa palavra, ela se materializa, ela se cumpre na nossa vida, vai existir uma resistência. Sempre vai ter uma resistência no mundo espiritual. Esses dias um homem de Deus, ele estava falando que pouco antes da promessa se cumprir, o diabo ele vai tentar desferir o seu pior golpe. Diga assim comigo: pouco antes da promessa de Deus se cumprir na minha vida, o diabo ele vai tentar desferir o golpe mais forte dele. Eu não estou falando isso para você ficar com medo. Não é isso. Sabe, às vezes a gente dá poder ao diabo, um poder que ele não tem, né? Tem gente que engrandece mais o nome do diabo nos cultos do que o nome de Deus. Já viu isso? Tem lugar que você vai falando do diabo o tempo inteiro, porque o diabo. Irmão, nós estamos aqui para falar de Jesus. Se Jesus é o maior, por que eu vou falar dos outros? O que eu tenho a ver com o diabo, irmãos? Quero falar de Jesus. Então entenda, o diabo ele não tem esse poder todo que você imagina. O diabo ele não é onipresente, o diabo não é onisciente, ele não é onipotente. Ele não tem todo o poder, ele não sabe de todas as coisas, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essas são características apenas de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode
todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O diabo é só uma criatura. Mas tem uma coisa que o diabo sabe muito bem. Tem algo que ele consegue fazer com maestria. Ele consegue perceber no mundo espiritual a movimentação de Deus em seu favor. Ele não consegue saber exatamente o que vai acontecer, mas ele sabe, Deus está movendo de uma maneira diferente ali. Tem uma movimentação diferente aqui das tropas celestiais em favor do Ronan. Não sei o que vai acontecer, mas eu preciso impedir que aquilo aconteça. Lembra, o diabo, ele sabia que tinha um grande mover vindo. Ele sabia que Jesus, de alguma forma, haveria um mover de Deus através do seu filho. E durante toda a história da palavra de Deus, ele tentou impedir esse mover, lembra disso? Começou lá atrás com Moisés, tentou matar Moisés. Ele viu uma movimentação no mundo espiritual. Peraí, tem alguma coisa que é diferente nesse camarada. Será que é ele? Será que vai ser ele? E aí, então o que ele tentou fazer? Matar Moisés quando ele era, antes dele nascer, na verdade, apenas um bebê. Quando Jesus nasceu, o diabo ele também viu uma movimentação que diferente no mundo espiritual. O que ele tentou fazer através de Herodes? Tentou matar todas as crianças para alcançar quem? O Senhor Jesus, para impedir que o propósito de Deus se cumprisse. Então o diabo ele consegue perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos. E eu vou te falar, se você conseguir se enxergar aquilo que o diabo enxerga a respeito da sua vida no mundo espiritual, eu tenho certeza que você jamais desistiria, que você jamais abriria a mão daquilo que Deus tem para você. Às vezes tem pessoas que desistem, está faltando só mais um passo. Às vezes está ali as portas, a palavra de Deus está às portas para se cumprir. E aí o diabo ele vai e ele tenta desferir o golpe mais forte, você desanima. Peraí, era só permanecer firme, não precisava fazer nada, era só, vamos lá, está chegando, né? Igual aquela história, era só está faltando cavar mais 1 metro, está faltando só dar mais um passo, nós já estamos chegando, já está acabando, você vai conseguir. E às vezes nós desistimos antes que o Senhor cumpra. Sabe, foi exatamente isso que Elias ele fez nesse texto. Deus liberou a palavra, ele criou na palavra, ele declarou a palavra, mas ele foi orar, ele foi permanecer firme. E aqui nos versos 43 e 44 fala assim: e Elias ele disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Quantas vezes que Elias ele orou, irmãos? Fala assim comigo: 7 vezes. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão. Vamos visualizar comigo agora de novo a cena. Você lembra da cena do cego, né? E aí, o que você está enxergando? Não estou enxergando nada, Jesus. Olha de novo. Agora eu estou enxergando o quê? Os homens como se fossem árvores. Olha de novo, e agora? O que você está enxergando? Agora eu estou enxergando perfeito. Agora visualiza aqui, vamos mudar para a história de Elias. Elias ele começa a orar, e ele sobe no monte, e ele coloca ali a cabeça dele entre os joelhos, e ele ora uma vez, e ele manda o servo dele: vai lá ver, olha, o que você consegue enxergar aí? O que você está vendo de diferente? Elias: estou enxergando nada. Elias ora de novo: vai lá, olha de novo, o que você está enxergando? Não estou enxergando nada. Elias ora pela 3ª vez: vai lá, servo, vai lá, o que você está enxergando agora? O que você está vendo? Não estou vendo nada, Elias. Tem gente que já desistiria aqui, né? Na 3ª vez. Mas Elias ele continuou, orou 4, 5, 6. Na 7ª vez ele orou, ele falou para o servo: vai lá, olha de novo. E agora, o que você está enxergando? Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo um sinal no céu. Agora eu estou vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. O servo olhou de novo. E ele olhou até que o milagre aconteceu. Fala para quem está perto de você: você precisa olhar de novo. Fala assim: se você ainda não está vendo o que você gostaria de ver, você precisa olhar de novo. Quero que vocês se coloquem de pé. Vou chamar a Lara aqui, por gentileza. Eu quero encerrar lendo Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Fala assim: Lucas capítulo 5, versos 1 ao 6. Não conversa, vamos lá.
Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Vou entrar em detalhes aqui porque você conhece a história. Mas Pedro, ele era um pescador muito experiente. E a palavra do Senhor, ela mostra aqui para nós que Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, ele tinha trabalhado a noite inteira e ele não tinha conseguido pegar um peixe sequer. Com certeza, como um pescador experiente, ele tinha tentado todas as iscas que ele conhecia. Ele tinha tentado todas as estratégias que ele conhecia para tentar apanhar o peixe e trazer o sustento para a casa dele. Só que naquele dia ele não apanhou nada. E ele já estava ali lavando as redes no começo da manhã. Tinham trabalhado, já estavam cansados. Não tinham apanhado nada, já estavam guardando as tralhas de pesca para tentar, talvez na próxima noite. Quando de repente o Senhor Jesus fala para Pedro: lança as redes de novo. Olha de novo. Pedro ainda responde, fala: Senhor, mas a gente já trabalhou a noite toda, não aconteceu nada. Pedro, ele foi bem respeitoso com Jesus. Mas com certeza na cabeça dele ele estava pensando: mas quem que é esse camarada aqui para falar que é para eu jogar a rede de novo? Eu sou pescador experiente, conheço essas águas aqui. Tem dia que a água não está para peixe, o mar não está para peixe, não adianta. Só que Pedro vira para Jesus e fala: debaixo da tua palavra eu vou olhar de novo. Eu vou lá, eu já olhei uma vez, não deu certo, mas debaixo da tua palavra eu vou olhar de novo. E eu vou lançar as minhas redes. Sabe, tem 2 informações aqui importantes. A primeira informação é que naquela época nenhum pescador experiente pescava durante o dia. Eles costumavam pescar durante a noite. Era o melhor horário para poder pegar os peixes. E já tinha amanhecido, já estava durante o dia. E a segunda informação é que ele foi jogar a rede exatamente no mesmo lugar onde ele tinha jogado e ele não tinha pegado nada. Às vezes, irmãos, o milagre de Deus, ele está exatamente no lugar aonde você já tentou. Só que agora você precisa olhar de novo. Olhou uma vez, nada. Olha a segunda vez. Sabe por que eu estou compartilhando todas essas histórias aqui com você? Qual que é a área da sua vida que você precisa olhar de novo? Sabe, tem maridos aqui hoje que precisam olhar de novo para sua esposa. Tem esposas aqui que precisam olhar de novo para o seu marido. Tem pais que precisam olhar de novo para os seus filhos. Tem filhos que precisam olhar de novo para os seus pais. Tem homens e mulheres de Deus chamados pelo Senhor que precisam olhar de novo para o seu ministério. Eu não sei se você já desistiu de alguma coisa. Talvez você já desistiu da sua família. Você ainda está lá dentro de casa, convivendo com seu marido, com a sua esposa, mas na sua cabeça não tem como dar certo. Mas eu já tentei. Já tentei uma vez, já tentei 2 vezes. Talvez você olhe para os seus filhos e você fala: pastor, não tem solução para eles. Eu já tentei uma vez, já falei 2 vezes, já falei 3 vezes, mas nada está acontecendo. Sabe, a palavra que eu tenho para você hoje, da parte de Deus, é: olha de novo. Olha de novo. Olha a segunda vez. Olha a terceira vez. Olha a quarta vez. Olha a quinta vez. Olha a sexta vez. Olha a 7ª vez.
olha, até você ver aquilo que você quer ver acontecendo. Mas não desiste em nome do Senhor Jesus. Não desiste em nome do Senhor Jesus. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos? Tentou de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Talvez ela já tinha se conformado com a situação. Não tem como eu ser curado. Acabou, já gastei todo o meu dinheiro com o médico, não aconteceu nada. Mas teve um dia que ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade dela. E ela decidiu olhar de novo. E ela decidiu olhar de novo. Eu vou lá, eu vou olhar de novo, eu vou tocar nele. Eu vou ser curado. Jairo, no meio dessa história da mulher hemorrágica, Jairo corre até Jesus e fala: Jesus, minha filha está morrendo, eu preciso de ajuda, vamos lá na minha casa. Jesus, vamos lá, eu vou te ajudar. No meio do caminho, a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, é curada. Imagina a aflição daquele pai: vamos Jesus, e a multidão apertando, não queria deixar Jesus passar, e aquele pai está ali desesperado: vamos Jesus, porque a minha filha está morrendo. Vamos Jesus, precisa fazer alguma coisa, vamos lá. E Jesus, calma, vai dar certo, Jairo. E o pai desesperado, finalmente, quando eles chegam na casa, estão chegando, alguém sai e fala para Jairo: por que você está perturbando o mestre? Sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. Essa era a sentença. Mas o que o Senhor falou para Jairo? Ele falou: Jairo, não preocupa não, nós vamos olhar de novo. Nós vamos olhar de novo. Porque a sua filha, ela não está morta, ela só está dormindo. Feche os seus olhos. Deus está falando com você agora. O que você precisa olhar de novo? O que você precisa olhar de novo? Feche os seus olhos.